Fala galera, beleza? Renan Petinelli do Medfoco falando. E hoje eu e o Sábio a gente vem para trazer um tema muito importante em tempo de pandemia por coronavírus, que é como a gente se organizar e estudar em casa. É evidente que com a ascensão desse novo tipo de coronavírus, o SARS-CoV-2, muita coisa mudou no mundo, não é mesmo, Sábio? Pois é, Renanzão, essa quarentena veio, cara, e trouxe consigo muitas dúvidas, né? Muita ansiedade da nossa parte também. Afinal, como é que a gente vai proceder daqui para frente? Como vai ser as rotinas de estudo? Não sabemos até quando isso vai, quando nós vamos poder então voltar a ter as nossas aulas presenciais, né, da maneira como a gente fazia antes. Então é importante que a gente tenha esse controle dessa ansiedade, tenha mudança na forma de estudar, né, aprender a estudar por conta também, se organizar e aproveitar ao máximo, na medida do possível, esse tempo também de isolamento social, beleza? Então fala aí pra gente, Renan, o que você considera importante de ser feito para manter uma rotina de estudos bacana? Isso mesmo, hoje a gente vai trazer algumas dicas muito importantes para que a gente possa, de fato, nos organizar e aumentar a nossa produtividade em casa. E eu começo com um tema que é o problema de muitos estudantes atualmente, que é a procrastinação. Procrastinação? Que coisa é essa? Procrastinação é o ato da gente adiar o início de uma nova tarefa, de uma ação. Você já se pegou naquele momento que tinha várias coisas a fazer, relatório para entregar, muitas disciplinas para estudar, mas a série do Netflix se tornou muito mais interessante. A gente tem que tomar cuidado, principalmente agora em tempo de pandemia, onde o nosso cenário de estudo será a nossa própria casa, para não procrastinarmos. Então aqui eu vou trazer algumas dicas de como a gente se organizar. A primeira dica, a gente tem que ter um ambiente adequado de estudo. Não adianta a gente querer estudar na sala ou na cozinha, onde várias outras pessoas podem passar, a gente vai distrair com a televisão, a gente vai distrair com qualquer outra coisa. Então esse lugar adequado de estudo deve ser ou o seu próprio quarto ou algum outro cômodo onde a gente possa ter um ambiente silencioso, calmo, sem muitas distrações, sem muitas pessoas que fiquem passando ao redor, um ambiente idealmente com uma temperatura adequada, para que a gente possa assim se concentrar e que se torne algo mais confortável durante a nossa maratona de estudos. O segundo passo é a gente colocar no papel todas as nossas atividades, seja atividades ao longo do dia ou aquelas matérias que devemos estudar. Dessa forma a gente pode nos organizar fazendo uma lista por ordem de prioridades. É muito importante você já ter no papel, ou seja em algum outro aplicativo, todo o seu cronograma do dia seguinte de toda a próxima semana. Então organize-se, já tenha em mente tudo que você vai realizar no dia seguinte. Reserve um determinado período do dia para que você possa sentar e estudar. É muito importante a gente ter o hábito e sim criar uma rotina. Aqui é muito variável, isso vai de pessoa para pessoa, por isso a importância de você ter o autoconhecimento. Em qual período do dia você rende mais nos seus estudos? Eu, particularmente, rendo muito mais no período da manhã. Então eu reservo por volta das 8, 9 horas até meio-dia para que eu possa sentar e estudar. Com a sua lista em mão, você pode traçar metas. Então eu sei que no dia seguinte eu vou estudar 2 capítulos do livro. E dessa forma eu consigo acompanhar a minha própria evolução. Durante o seu período de estudo, evite distrações. Coloque o seu celular no silencioso, ou alguns celulares têm até a possibilidade de você colocar no modo não perturbe. Ou até mesmo aquele modo avião, para que você não fique recebendo notificações de WhatsApp, Facebook, Instagram ou outras redes sociais. Outro ponto muito interessante é sobre o foco. Nós não conseguimos ter um foco por um período muito longo. Nosso cérebro consegue se concentrar numa determinada atividade por um período de aproximadamente 30, 40 minutos. Então, ao invés de você pegar aquela matéria e estudar por um período de 2 horas, faça sessões menores de aproximadamente 45 minutos, 50 minutos, dando um intervalo de 10 minutos entre uma atividade e outra. Você vai ver que vai aumentar muito o seu rendimento nos estudos. Vale a dica também de, ao invés de você estudar um único assunto, você intercalar entre uma matéria e outra. Dessa forma você vai conseguir estudar que seja 2 ou 3 disciplinas ao longo do seu dia, não de forma maçante, que você fique 2, 3, 4 horas no mesmo assunto. Lembrem-se de ter organização. Sempre quando você for estudar, que o seu ambiente de estudo seja um ambiente organizado, clean. Se for o seu próprio quarto, o seu ambiente de estudo, por que não arrumar a sua cama, arrumar a sua mesa, a sua escrivaninha, para que você possa ter um ambiente clean, organizado e dessa forma você consiga se concentrar. Mas qual a melhor técnica de estudo em termos de memorização e efetividade? Aquelas clássicas formas de estudo, como grifar ou sublinhar textos, a gente fazer um resumo ou a releitura, elas são cientificamente comprovadas como de baixa eficácia. Mas não as abandone, é melhor fazer isso do que não fazer nada. Mas isso não te impede de você conciliar entre uma forma e outra. Eu particularmente, eu gosto de ler determinado texto, eu grifo aquilo que é mais importante
e eu escrevo do lado ou faço um pequeno resumo das palavras-chave, fazendo links entre elas como se fosse um mapa mental. Depois de feito isso, eu gosto de voltar a fazer uma releitura e aí sim eu passo para aquelas técnicas que são consideradas de moderada a alta eficácia. O fato de você fazer o questionamento e a autoexplicação, isso aumenta muito a capacidade de aprendizado. Estude determinado assunto como se fosse ensinar alguém. Se você tem a capacidade de ensinar um assunto que é muito complexo de forma simples, isso mostra que você de fato aprendeu determinado assunto. E o que é mais importante, principalmente para a galera que tem se preparado para as provas, seja de residência ou seja para aquela prova do fim do módulo, é a prática de exercícios. Com exercício você vai colocar em prática o seu conhecimento e ver aquilo que você já tem domínio ou aquilo que ainda está faltando para que você possa revisar e estudar novamente. Outro ponto muito importante é que você programe revisões de forma distribuída. Se você estudou hoje um determinado assunto que ele é muito complexo, já grifou, fez o seu resumo, fez a releitura, tentou fazer a autoexplicação e praticou exercícios, programe para daqui 1 semana ou 2 semanas você reler os seus resumos e o que você sublinhou para que você possa ainda mais aumentar a memorização desses assuntos mais complicados. E agora eu trago para vocês uma dica bônus. Vocês já ouviram falar sobre técnica Pomodoro? A técnica Pomodoro é uma forma de subdivisão do seu tempo para que você possa estudar aquele assunto muito complexo, muito complicado, em frações, num período de aproximadamente 25 minutos. Que lembra, é aquele período que o nosso cérebro consegue focar num determinado assunto de forma efetiva. Então você pode colocar no seu celular ou no seu computador um alarme para disparar num período de 25 minutos, sendo que naquele período você não vai fazer mais nada e só se concentrar naquele assunto. Quando disparar o alarme, você faz um descanso de 5 minutos. Você vai fazer isso por 4 pomodores, que é considerado esse período de 25 minutos. E feitos os 4 pomodores, aí sim você dá um descanso maior de 20 a 30 minutos. Isso de fato aumenta muito a sua produtividade e a capacidade de você estudar um assunto complexo em frações menores, de forma focada. Mas e aí, sabe? Que outras dicas você considera importante para passar para a galera? É isso aí, Renanzão. Além da rotina de estudos, das técnicas de estudo, né? A gente precisa aliar tudo isso também à nossa saúde física, mental e espiritual. Afinal, o nosso corpo ele funciona como um todo. Não tem como a gente separar o nosso intelecto da nossa parte física, da nossa parte espiritual. Tudo isso ocorre em conjunto e quando um desses fatores estão comprometidos, consequentemente os outros fatores também vão acabar sofrendo, tá? Então é importante que a gente tenha uma rotina de estudos saudável para que o nosso estudo renda e renda muito. A primeira coisa, então, é ter uma alimentação saudável e ter o hábito de praticar exercícios, tá? Isso é comprovado. Pessoas que têm um bom condicionamento físico, que faz atividade física regular, que tem uma alimentação saudável, elas, consequentemente, têm melhor rendimento, melhor desempenho acadêmico. Então, não adianta você só ficar querendo alimentar, exercitar o seu intelecto se o seu corpo está paradão lá. É como eu digo, imagina um carro onde você só prioriza o motor e o resto do carro, lataria, pneu, farol, tudo tá largado às traças. Não vai adiantar nada, seu carro não vai sair do lugar. Então é necessário que o conjunto esteja funcionando muito bem. E é importante, né, que você tenha o hábito de praticar diariamente essas atividades. Por quê? O exercício físico, mesmo que em pequena quantidade, mas de forma diária, vai criar em você um hábito. A gente sabe que os hábitos eles demoram pelo menos 21 dias para se concretizarem, para ficarem fixados na nossa mente. Então, se você faz dia sim, dia não exercício, ou resolve fazer só 3 vezes na semana, isso muitas vezes acaba atrapalhando você a fazer daquilo um hábito. Então, tente nem que você fragmente mais o seu exercício, sei lá, comece com 15 minutos, por exemplo, diariamente, mas torne isso uma coisa rotineira, frequente. E a gente não pode esquecer do segundo ponto, que é a nossa saúde mental. É necessário de vez em quando você desligar, é necessário você ter um tempo de lazer, isso também de maneira diária. Então, agora na quarentena é possível você tirar pelo menos aí, quem tiver numa rotina de estudo mais frenética, se preparando para a prova de residência, pelo menos 1 a 2 horas por dia de lazer, para que você possa fazer o que você quiser. E, importante também, entre a sua rotina de estudo, entre as horas de estudo, você também colocar alguns breaks assim. Já existem alguns métodos, né? O Renan deve ter comentado, por exemplo, o método Pomodoro, que usa aí 25 minutos de
estudo, mais 5 minutos de descanso, né? Alguns métodos que ampliaram um pouquinho isso, mas a nossa mente, fato é que ela não consegue se manter concentrada por muito tempo. Então tenha tempos também no meio do estudo para que você descanse, para que você desligue um pouquinho a sua mente. Aqui o tempo não é tão importante, mas sim o rendimento que você passa a ter com esses hábitos, beleza? E claro, galera, a parte espiritual é importantíssima, então, busque momentos para fazer uma oração, para fazer uma meditação, uma reflexão. De manhãzinha é muito bacana você começar o seu dia agradecendo por tudo que você tem, pelaquela manhã, pelo ar que você respira, enfim. Fazendo já, mentalizando que aquele dia vai ser um dia bacana, que você vai conseguir fazer tudo de melhor, tudo que você planejou, tudo que você se organizou, se propôs a fazer. Estar bem consigo mesmo é essencial. Não se esqueça do carro, o motor, a lataria, tudo, pneus, tem que estar alinhados para que a coisa funcione bem, para que aquele carro tenha um bom desempenho, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente aí que a gente fez hoje, mostrando um pouquinho de como estudar nessa quarentena, como se organizar. A gente sabe que é um período difícil, um período diferente, né, que a gente tem passado, mas sem dúvida vai passar logo e a gente em breve se encontra pessoalmente. Grande abraço, até mais, valeu!